É maravilhoso saber que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, de todo aquele que coloca no Evangelho as palavras de Jesus, a sua expectativa, a sua confiança, sua fé, e tem todos os dias a sua vida transformada, moldada, inspirada por aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Para mim, essa é uma opinião pessoal, você tem todo o direito de discordar, caso queira, mas para mim, Paulo e Pedro estão assim no panteão dos homens transformados pela graça maravilhosa. Um degrau acima, 2, quem sabe 3, o apóstolo Paulo. Ele que disse que é o principal dos pecadores e que foi o principal dos pecadores. Agora, como se diz, no retrovisor de Paulo não podemos ver outro senão o apóstolo Pedro. Aquele homem que Jesus moldou e trabalhou a pedra, como Jesus disse, e que foi o primeiro líder da igreja, o primeiro pastor da igreja, aquele a quem Jesus confiou na posição, no cargo de liderança, os primeiros anos da igreja. Esse homem, todos sabemos um pouquinho da história dele, foi um pescador e ele era muito turrão, ele era muito intempestivo, ele era muito bocudo, usando palavras que você entende, e ele deu um pouquinho de trabalho para Jesus. Como alguns de vocês que estão me assistindo agora dão um pouquinho de trabalho para Jesus, por causa do caráter, da índole, das impressões, da criação. Mas a palavra de Deus, como disse o profeta Jeremias, é como um martelo que vai esmiuçando a penha, a rocha, até que ela seja completamente quebrantada. E o apóstolo Pedro, já na sua velhice, escreveu as 2 cartas, as cartas que levam o nome dele, 1 Pedro, 2 Pedro. Nós vamos ler uma porção da primeira, já vai aparecer para você aí, mas quero que você abra comigo 1 Pedro capítulo 4, do verso 1 ao 11. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, do versículo 1, e com a graça de Deus eu pretendo chegar lá no 11. É nítida a transformação desse homem. Um olhar um pouquinho mais cuidadoso vai mostrar ao leitor dos evangelhos e em comparação com as cartas, o como esse homem, ao longo da sua caminhada com Cristo, ele foi galgando os degraus da santidade, do caráter, da prudência, da sabedoria, e ele foi se tornando cada vez um homem mais parecido com Jesus. Ele que não tinha absolutamente nada de Jesus, um homem que era capaz, como foi, de repreender o próprio Cristo, de chamar Jesus num canto e dizer que Jesus estava errado, que se metia em coisas que não era chamado, que brigava com todo mundo, e esse homem foi transformado. É ele quem escreve para nós assim: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este pensamento, 2 pontos, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, ou já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aí aqui ele dá uma deixa, ele dá uma dica. Como esse homem foi transformado? Ele se armou de um pensamento. É desse pensamento que eu quero falar com você. Que se Jesus sofreu na sua carne o nosso pecado, o pecado de Pedro, o meu, o seu, da humanidade toda, a gente precisa se munir desse pensamento. Que a nossa vida a partir de agora, ela não deve mais ser vivida
segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso ajudou esse homem a ser transformado. Aquele homem, como eu disse, tempestivo, briguento, de caráter duro, de trato difícil com as pessoas. Sabe que quando eu leio os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eu vejo em Pedro um homem ansioso, um homem que não sabia esperar, um homem que não sabia ficar com a boca fechada. Dona Alzira, minha mãe, sempre diz, boca fechada não entra mosquito. Mas Pedro não era assim, ele falava, como eu disse, ele era capaz de repreender o próprio Cristo, tirar Jesus da roda dos apóstolos e apontar o dedo e dizer, não te faças tal. E ter que ouvir de Jesus, para trás de mim, Satanás, que me serve de pedra de tropeço. Um homem que num minuto dizia, por ti darei minha vida, e no outro estava amaldiçoando, praguejando, mentindo. Quando indagaram, você estava com Galileu? Ele dizia, eu nem conheço esse Jesus. Quem que é Jesus? Não, estou aqui, só esquentando aqui, está frio essa madrugada. Então esse era o Pedro. Agora, ele se armou de um pensamento. Qual o pensamento? Aquele que padeceu na carne, está falando de Jesus, o mestre dele, o Senhor dele, a quem ele abandonou na pior hora, já cessou do pecado. Hoje, para nós aqui, é um 8 de junho de 2025, eles editam e publicam em outras redes sociais, num tempo futuro, mas hoje é dia de Santa Ceia. Hoje, quando você segurar, e eu espero que você esteja na igreja hoje, na hora que você segurar o pão e o cálice, lembre-se que Jesus padeceu pelos nossos pecados, pagou o preço. Nós deveríamos estar lá naquela cruz, nós deveríamos ser condenados ao inferno, nós deveríamos estar separados eternamente do Pai. Mas ele sofreu o castigo que nos traz a paz. E já que ele fez isso, agora eu não devo mais, o tempo que me resta na vida, eu fiquei pensando nisso nessa madrugada, quanto tempo eu tenho? Será que eu vou ter mais um ano na minha vida? Será que eu terei 10? Será que eu terei 50? Não sei, ninguém sabe. Quantos anos você tem? A média, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a média do brasileiro é 77 anos. Essa é a média que o brasileiro comum, normal, vive. Alguns vão um pouquinho mais, outros menos. A média é 77 anos. Então, assim, se você viver a média, se você estiver dentro da média, quantos anos você ainda tem pela frente? Se você está com 70, você só tem mais 7. Se você já está com 75, você tem mais 2. Teoricamente. Se você é mais jovem, você tem ainda uma vida pela frente, mas nunca se sabe do dia de amanhã. Olha quantos jovens estão morrendo aí até por motivos bem peculiares. Jovens estão infartando, com 20 e tantos, 30 e poucos anos, estão infartando, estão sofrendo AVC isquêmico. Credo, pastor, vira essa boca para lá. Não, minha boca está virada para você mesmo. É a boca do pregador. Nós não sabemos, o Pedro não diz, ele só fala o seguinte, o tempo que nos resta na carne, que nós não sabemos qual será, mas o que ele está pontuando é, a partir de agora nós não devemos mais viver segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus, ou seja, me cabe, te cabe, nos cabe buscar o que nós temos de restante de vida, saber qual a vontade de Deus, o que Deus quer para mim, a partir de agora, a partir de hoje. Você está me assistindo de onde? O que você fez até hoje? Porque olha o pensamento que vem na sequência, porque é bastante, já foi demais, que no tempo passado da vida, fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, em concupiscências, em borracheiras, em glutonarias, em bebedices, em abomináveis idolatrias. Pensa comigo, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Uma vida
toda que se vive para Deus é pouco, em comparação à graça sobre nós. Mas 1 segundo de vida que nós damos a Satanás é muito. E o Pedro fala, já foi muito o que vocês fizeram no passado. Ele enumerou alguns pecados, ele enumerou a vontade dos gentios. Esse mundão aí, sem Deus, sem Jesus, sem o Evangelho, cheio de pecados. Ele comentou sobre a dissolução, sobre a concupiscência, sobre a glutonaria, sobre a bebedice. Ele falou, é muito. Olha o tanto de tempo de vida que vocês deram a Satanás. Olha quanto dinheiro você gastou fumando teu cigarro, bebendo sua bebida alcoólica, nos bares, nos botecos, deixando às vezes a sua casa sem provisão, enquanto todo o dinheirinho estava sendo deixado lá no bar. Olha quanto tempo você viveu uma vida promíscua, ou como ele diz, em abomináveis idolatrias. É muito. Você já deu muito da sua vida ao diabo, a si mesmo, aos prazeres carnais. Agora é a hora de você oferecer o que você tem de vida a Jesus, teu Senhor, a esse que morreu. E não se espante, porque você não será bem entendido pelas pessoas. Olha o 4. E acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Não vai ser fácil a sua decisão, quero adiantar. Se hoje você decidir servir a Deus, tem gente agora, eu pedi a Deus na minha oração que essas palavras surtissem um efeito espiritual poderoso. Então alguns de vocês agora, depois que terminar a palavra, o programa, vocês vão se arrumar e vão para a igreja. E a gente vai achar estranho, tua mulher vai achar estranho, pode ser que teu marido ache estranho, seus filhos acharão estranho, seus pais acharão estranho. Você tão jovem vai começar a ir a uma igreja, vai frequentar uma igreja, eles vão blasfemar de você, vão dizer coisas pesadas, difíceis, por conta dessa sua decisão de oferecer a sua vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. De dizer, chega, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu tiver, tudo que eu me tornar nessa vida será para a glória de Deus. Eu vou viver para Deus. Eu vou consagrar, e esse é um desafio do Espírito Santo, eu vou consagrar o restante da minha vida a Deus. Eu vou fazer um X em tudo aquilo que não é da vontade de Deus, em tudo aquilo que eu entendo não ser mais o plano de Deus. Não vou. Ontem à noite, antes de dormir, faço sempre as minhas orações, principalmente no sábado eu dou uma esticada a mais e faço leituras, orações. E eu estava lendo sobre alguns homens que consagraram a Deus as suas vidas. Não vou dar os nomes deles aqui, mas um muito famoso aí no meio evangélico, é um homem que prega muito santificação. Ele testemunha num dos seus livros que ele era idólatra da televisão. A vida dele era televisão. Ele passava horas e horas assistindo futebol, séries. Ele fala até, cita algumas séries que ele gostava de assistir. E o coração dele sempre queimou pela obra de Deus, pelo chamado pastoral que ele tem. Como eu disse, ele é um homem de renome. Depois, se você quiser, você me pergunta, eu indico inclusive alguns livros dele para você. E um dia ele, com muita relutância, ele decidiu. Ele tirou a televisão da casa dele. Ele diz, não, eu como pastor, sabendo que Deus tem um chamado para mim, e veja, até então ele era um homem desconhecido, de um ministério lá numa cidadezinha, no interior dos Estados Unidos. Ninguém conhecia ele, senão a sua comunidade, aquelas pessoas a quem ele já pastoreava. Mas no dia que ele tirou a televisão da casa dele, e ele conta, ele tirou a televisão da casa dele, e ele começou a dedicar-se a Deus. Ele começou a aprender de Deus, ele começou a receber de Deus
o ministério dele decolou. É um exemplo para mim, por exemplo, que sou um pastor, mas isso vale para todas as áreas. Ele tirou aquilo que não era bom para a vida dele e foi dedicar-se a Deus. Vão achar estranho, vão blasfemar, vão chamar de fanático. Você é louco, cara, você não tem televisão na sua casa, você não tem rede social, você não está nisso? Não. Estou buscando a Deus, orando, jejuando, me consagrando. Os quais, falando desses que não prezam pela piedade, hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Esse é um tema que eu não vou me adentrar, mas o Evangelho, se você ler o capítulo 3, por exemplo, no versículo 19, Jesus desceu às partes baixas da terra e proclamou o Evangelho lá também. Mas essa é uma história, tanto quanto mais profunda, teológica, que numa oportunidade a gente trata com você. O importante é que o Evangelho causa essa transformação, a não ser que você esteja ouvindo outra coisa. A não ser que na igreja que você tem ido, ela se parece mais com uma casa de shows. As paredes, as luzes, a pirotecnia, isso aí não é uma igreja, convenhamos, é uma casa de show. Inclusive vocês pagam ingresso para entrar aí. Pastor famoso que vai aí pregar cobra e vocês pagam. Então, convenhamos, o que você está frequentando não é uma igreja, é uma casa de show. É igual ir na 360 graus. Não sei se existe ainda 360 graus, a 2000, Catarina 2, é a mesma coisa, é só isso. Agora, se você está ouvindo o Evangelho num lugar sério, onde o pastor abre a Bíblia Sagrada e lê para você, e você vai acompanhando, e você não tem como dizer, esse homem não está falando a palavra de Deus, porque você precisa concordar, visto que você está lendo conforme ele está. E eu gosto particularmente da pregação que a teologia chama de pregação expositiva, é essa que você vai lendo o texto e vai mostrando o sentido do texto, porque não tem como. E para todos os pastores eu recomendo, é a pregação mais fácil, porque não tem como você fugir do texto. A gente às vezes, os pastores tentando pregar e eles se perdem, começam num texto, daqui a pouco ele dá uma volta, vai lá em Júpiter, em Marte, em Saturno, passa por todo o universo, por toda a galáxia e nem volta onde ele começou. Não, melhor pregação que tem, o ensino, é esse que você vai lendo e dando o sentido da palavra. Aí não tem como você perder nenhum raciocínio. Você pisa os pés ali no texto de Deus, e aí, mais uma vez, eu recomendo a você que me assiste, leia a sua Bíblia. Leia demais a sua Bíblia, adquira uma Bíblia. Se você não tem dinheiro para adquirir uma Bíblia, manda uma mensagem para o WhatsApp do programa, eu te prometo, eu te dou a melhor Bíblia que eu puder comprar para você, do meu bolso. Porque eu tenho feito isso há muitos anos e vou continuar fazendo. Eu não nego nem pão nem a Bíblia para as pessoas que me pedem. E te dou um presentinho a mais também, que eu tenho um livro que eu gosto de dar de presente, eu compro e mando junto para você. Claro, se você não tem dinheiro. Então, você tem dinheiro, então você compre, vai numa boa livraria e compre uma Bíblia e leia a sua Bíblia. Sabe por quê? Porque já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios, vigiai em oração. Veja como Pedro nos inspira a piedade, nos inspira a um olhar para cima, a uma expectativa para a volta de Jesus, a uma vida dedicada a Deus e ao seu Evangelho. Sobretudo, tende amor uns para com os outros, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Ou seja, viva para as pessoas. Vamos viver, vamos cuidar uns dos outros. Daí, mais uma vez, a importância de você estar
numa boa igreja, você escolheu uma boa igreja. Pastor, qual igreja eu vou? Eu convido você, claro, para vir na Igreja da Graça, da qual eu sou parte. Mas eu sempre digo que escolher uma igreja é igual escolher uma pessoa para se casar. Você tem que conhecer, você tem que vir. Se você acha que é a Igreja da Graça, vem aqui qualquer dia desse, assista. Não um culto apenas. Como você não conhece uma pessoa conversando com ela 30 minutos, você precisa ter um convívio com aquela pessoa. A igreja é a mesma coisa. Vem alguns cultos aqui, passa aqui uma temporada com a gente, vem uns 3 meses, vem aos domingos, vem na quarta, converse com os nossos pastores, busque um atendimento. Se você quiser a Igreja da Graça no seu lar, nós temos o IGL aqui, Igreja da Graça no seu lar, o pastor Nascimento cuida desse ministério, a gente faz uns cultos aí na sua casa e você depois tome suas conclusões e decida se é aqui, mas se não tem a Igreja da Graça na sua cidade, vá numa igreja, procure, senta, não fale nada para ninguém, terminou o culto, você diz amém, vai embora para casa, observe, pelos seus frutos os conhecereis, foi o que Jesus falou. Uma vez que você estiver num lugar e que você souber que esse é o teu lugar, e não procure perfeição, já vou adiantar, você que vai fazer isso, esse teste, por assim dizer, aqui conosco, aqui você vai encontrar homens falhos, homens fracos, pessoas com problemas, é um lugar onde tem gente. E venham todos. Nós sabemos que as pessoas que vêm não são perfeitas, as pessoas que estão não são perfeitas. Perfeito é aquele que nós chamamos de Senhor e Salvador, que está nos transformando de glória em glória e de fé em fé. Mas uma vez sabendo, olha só o que ele propõe: cada um administre aos outros o dom como recebeu. Veja, que ser de uma igreja não é o que eu vou receber dessa igreja, é o que eu vou dar, é o que eu vou oferecer, eu vou administrar o dom que eu tenho como eu recebi, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Geralmente as pessoas acham que ir numa igreja é buscar alguma coisa. Eu vou lá na igreja para buscar alguma coisa. Claro, você recebe Deus, você recebe o Espírito Santo, você recebe o batismo, você recebe a Santa Ceia, você recebe as orações. Mas não é só no espírito da sanguessuga que diz Dadá que você se torna membro de uma igreja. Não, você vai para administrar. O que é administrar? É compartilhar, é dar o que você tem àquela igreja, àquela comunidade, a ajudar. Aí ele fala, ele dá alguns exemplos de muitas coisas que ele poderia falar. Ele fala, se alguém falar, que teu dom de falar, de ensinar, uma coisa nata é sua, fale segundo as palavras de Deus. Aprenda. Daqui a pouco você vai começar a pregar também. A gente precisa de pessoas que saibam pregar, que saibam falar, que saibam ensinar, que saibam compartilhar. Você vai poder fazer parte do evangelismo, você vai poder fazer parte de uma sala de ensino, você pode fazer parte do ministério infantil, você pode fazer parte do ministério de jovens. Você vai falar segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Pastor, eu sei administrar, eu tenho um dom de liderança, eu sou até um empresário, eu cuido da empresa, eu administro, eu sei gerir finanças, eu sei gerir pessoas. O que o Pedro está dizendo é, nessa vida agora que você vai viver para a vontade de Deus, e que você vai servir a Deus no seu próximo, sendo hospitaleiro, amando ardentemente, estando presente com quem precisa, então dedique a sua vida a Deus. Veja que ele pontua um antes e um depois. Ele faz coro com Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram, tudo se fez novo. Então ele está falando para nós é isso. Já foi demais o tempo que nós desperdiçamos, já nos demos a Satanás, somos servos de Satanás, fizemos a vontade de Satanás, agora não. Agora conhecendo Jesus, sendo transformado, desde os nossos corações, nossa mente, nós nos armamos desse pensamento que agora nós temos de viver para Deus.
E nós vamos nos apresentar à casa de Deus, à igreja de Deus. Vamos nos apresentar àquela liderança, aquele pastor, aquele presbítero, aquele líder e vamos dizer: aqui está a minha vida para que eu possa servir a Deus até o último suspiro, até o último segundo da minha existência aqui na terra. Amém?